Bem, pessoal, vamos corrigir a nossa revisão aí de unidade, né? Que tem um pouco aí de cada, uma questão ou duas aí de cada assunto que a gente viu na unidade. E dentro das possibilidades, né? Tendo uma prova para frente, a gente vê se a gente consegue fazer mais uma revisão, alguma coisa assim, com relação ao conteúdo dessa unidade, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente começar. Jogar aqui no modo apresentação. Revisão da unidade, né? A gente viu nessa unidade aí a análise combinatória, arranjos, combinação simples, agrupamento com repetição e probabilidade, né? E teve probabilidade com união de eventos, sem união de eventos, esses breguetes todos aí. Vamos lá. Questão 2. O ECE. Quantos números inteiros positivos pares com 3 dígitos podemos formar com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver a resolução. Deixa eu pegar a canetinha aqui para me marcar alguma coisa, às vezes, se precisar. Fixando como sendo o último número algarismo desse modo, o 4, né, como sendo o último desse algarismo desse modo, são os possíveis números calculamos o número de arranjo de 3, 5, 6 e 7, tomando 2 a 2, centena e dezena. Segue, então a gente tem um arranjo, né, de 4 para 2, né, que a gente tem 4 possibilidades para 2. Então, a gente vai ficar com 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, vou abrir o 4 fatorial, até o 2 fatorial, posso simplificar esse com esse, fiquei com 12. Porém, ao fixarmos o 4 na unidade, temos 12 números distintos. Porém, ele quer par, e o 6 também é um número par, né? Todavia, o dígito 6 nessa posição, né, que também é par, também forma números pares. Então, temos 12 possibilidades terminadas com 4 e 12 possibilidades terminadas com 6. Daí nós temos 24 possibilidades de formarmos números pares com esses elementos aqui. Aí, dando a nossa resposta, letra A. Número 5. O EA-AM deve ser alguma universidade do Amazonas. Uma pessoa quer criar uma senha com 4 dígitos distintos, escolhidos entre os algarismos 2, 3, 5, 7 e 8. Os algarismos 3 e 8 devem obrigatoriamente estar nesta senha, sendo que o algarismo 3 deve sempre vir antes do algarismo 8. Então, a gente tem o que tem que estar presente, tem as regras com relação ao que tem que estar presente, né? O número de senhas possíveis de serem criadas nessas condições é... Então, imaginando as possibilidades, a senha pode ter as seguintes formas. Tem que sempre ter o 3 e o 8, e sempre o 3 está antes do 8. Então, pode ser 3 na primeira e 8 na segunda, 3 na primeira e 8 na terceira, 3 na primeira e 8 na quarta, 3 na segunda, 8 na terceira, 3 na segunda, o 8 na quarta, 3 na terceira e o 8 na quarta posição, né? Resta para cada caso apenas 3 algarismos, né? Que seriam o 2, o 5 e o 7. Podemos observar que a gente tem 6 esqueletos, né? Esses aqui são os esqueletos que a gente tem das possibilidades, né? Para esqueletos formados para as senhas. Já precisamos saber que quantas maneiras podemos inserir aqueles 3 algarismos restantes, dos restantes em cada um. Então, eu já tenho, dentro das regras que a gente tem que ter nessa senha, a gente tem 6 esqueletos de possibilidades que essa regra se aplicam. Então,
dentro dessas 6, a gente só vai ter que ver a permutação dos 8 elementos. A gente sabe que 6 já são 6 possibilidades de encaixar essa regra existem. Então, a gente fica com a fatorial de 6 para cada esqueleto. Ou seja, né, 6 maneiras distintas para cada um. Fatorial de 3, né? 3, 2, 1, que vai dar 6. Então, eu tenho 6 possibilidades de encaixar os números dentro de 6 esqueletos, né? Então, eu tenho 6 vezes 6, eu tenho 36 possibilidades de senha, né? Com esses números, usando essas regrinhas aqui. Número 6, uma questão da ITA São Paulo. O número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentem as 5 vogais juntas. Então, vamos lá. Primeiro passo, anagramas possíveis para fazer com essa palavra, né? Então, primeiro eu vou ver todos os anagramas possíveis. Então, eu tenho quantas letras? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Nenhuma se repete, então eu tenho um total de 12 fatorial de anagramas, né? Eu não vou abrir aqui o fatorial para a gente ver quantas possibilidades isso dá, porque vai dar um número muito grande. Então, para a gente trabalhar com um número muito grande, vai acabar dando mais margem a erro. Então, eu consigo trabalhar assim. Eu sei que 12 fatorial é o número de anagramas que eu consigo fazer com a palavra vestibulando. O segundo passo é ver anagramas com as vogais todas juntas, como se fossem apenas um elemento. Então, eu junto as 5 vogais e as conto como um elemento só. Assim, temos 8 letras para permutar entre si e ainda temos a permutação das 5 vogais também entre si. Então, eu tenho, juntando todas as vogais, eu tenho, em vez de 12, eu tenho 8 possibilidades. Correto? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades. Só que dentro dessa junção das vogais, elas podem mudar de lugares entre elas. Então, eu tenho 8 permutações vezes as 5 permutações dentro dessas 5 vogais, né? Terceiro passo, né, é subtrair os anagramas calculados do segundo passo aos anagramas calculados no primeiro, né? No caso, o total n de anagramas será dado por 12 fatorial menos 8 fatorial vezes 5 fatorial. No caso aqui, letra C. Eu não estou abrindo porque, como são fatoriais grandes, vai acabar dando números muito grandes e a gente acaba correndo o risco de ter maior erro, tá? Vamos lá, Próxima questão da FGV São Paulo. O número de permutações da palavra economia que não comecem nem terminem com a letra O. Então, vamos lá. Temos 8 letras, né, com 2 repetições do O. Né? Então, nós temos 8 letras de 2 repetições, nós temos 20.160 possibilidades. Fixando as vogais O, né, iniciando com O, sobram 7. Então, a gente tem 7 fatorial, que é 5.040. E terminando com O, a mesma coisa, né? 5.040, porque a gente vai ter 7 possibilidades, que vai ser 7 fatorial. Porém, contamos 2 vezes as que começam e terminam com O. Porque as que começam com O e terminam com O estão contadas aqui e estão contadas aqui, né? Começam e terminam com O ao mesmo tempo, né? Então, quando eu fixo o início com O e término com O, sobra 6 elementos, né? Então, eu tenho 6 fatorial, que é 720. Sem começar ou terminar com O, nós temos 20.160, que é
São todas as possibilidades, menos as possibilidades que começam com O, menos as que terminam com O, mais a que começa e termina com O. Porque aqui e aqui está contando também a que começa e que termina com O junto. E aí eu estou contando duas vezes as mesmas palavras, as mesmas combinações, né? Então, eu tenho que somar uma vez esse valor para mim não estar diminuindo duas vezes a mesma coisa. Então, eu tenho 10.800, né? É o número de permutações com a palavra economia, que não começam nem terminam com a letra O. No caso aí, a alternativa, a letra E. Número 16. Numa cidade de 60 mil domicílios, 35 mil deles têm acesso à internet. 25 mil têm têm assinatura de TV a cabo. E um terço do número de domicílios não tem acesso a nenhum dos dois recursos. Qual a probabilidade de um domicílio da cidade escolhido ao acaso ter acesso à internet e não ter assinatura a TV a cabo? Então, primeiro a gente tem que ver esses valores aí para a gente saber. Ó. Vamos dividir todos os dados, né? Total, 60 mil domicílios. 35 mil com internet e 25 mil com TV por assinatura. E a gente sabe que nenhum deles é um terço do total. Como fala aqui, ó, um terço do número de domicílios. Então, um terço de 60 mil é 20 mil. Com esses dados, né, podemos calcular que 60 mil menos os 20 mil que não tem nenhum dos dois serviços, né, igual a 40 mil domicílios tem pelo menos internet ou TV. Com esse número, podemos fazer os complementares. Se tirarmos quantas pessoas têm internet, saberemos quantas casas têm apenas TV. E se tirarmos as TVs, saberemos quantas casas têm apenas internet. Apenas internet, então, são 40 mil menos 25 mil, então são 15 mil têm apenas internet. Apenas TV são 40 mil menos 35 mil, nós temos 5 mil com apenas TV. Com o dado das quantidades de pessoas que têm apenas internet, basta que calculamos esse número sobre o total de residências possíveis. Ó, vai dar 15 mil, né, que é o total de eventos favoráveis, sobre 15 mil, que é o total de eventos do espaço. Né? Simplifico tudo, ó, 0 com 0, 0, 0, 0. Divido por 15 em cima e por 15 embaixo, né? Simplificando, vou ficar com 1 quarto. Então, 1 quarto, né? Alternativa letra A, é a possibilidade, né, de escolhermos ao acaso qualquer um desses domicílios e esse domicílio ter apenas internet. Questão número 21. Unesp São Paulo. Lançando-se simultaneamente dois dados não viciados, a probabilidade de que as suas faces superiores exibam somas iguais a 7 ou a 9 é. Então, vamos lá. Ó. No lançamento de dados dos dois dados, né, nós temos 6 ao quadrado, né, porque nós temos 6 vezes 6, que são 6 possibilidades de um dado, vezes 6 possibilidades do outro dado, que é 36. Aí a gente viu quantas possibilidades ao total a gente tem. Agora a gente vai ver quais as possibilidades nos atendem, que são os lançamentos que têm soma 7 ou 9. Então, ó, com soma igual a 7, nós temos 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Então, nós temos 6 combinações dos dois dados que nos atendem com dando somatório igual a 7. E nós temos, para a soma ser 9, nós temos 3 e 6,
4 e 5, 5 e 4, 6 e 3. Então, nós temos 4. Então, o número de possibilidades que nos favorece é de 10. O número de possibilidades do universo todo são 36. Então, a probabilidade da gente ter uma soma que ao lançarmos a soma que seja 7 ou 9 é de 10 para 36. Simplificando por 2, né? Por 2 aqui, por 2 aqui, eu tenho 5 sobre 18. Lembrando que se a questão me pedir, me der esse resultado em valor percentual, é só eu dividir 5 por 18 que sai aí em valor percentual. Alternativa letra D. Galera, a revisão foi isso aí. Aguardo aí as dúvidas, qualquer coisa aí, só me chamar, só me mandar mensagem que eu ajudo vocês. Grande abraço aí, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Abraço.